Bom, graças a Deus, estamos aqui para o nosso curso básico em Teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo e a matéria é Introdução aos 4 Evangelhos. Nós vimos que a palavra Evangelho significa boa notícia. Nós temos 3 evangelhos chamados Evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos o 4º evangelho, que é o Evangelho de João. No tempo do Novo Testamento eram faladas 4 línguas, ou 4 línguas elas fazem parte do Novo Testamento: o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Essas explicações já foram dadas nas aulas anteriores. Os irmãos terão a oportunidade de voltar lá na playlist e acessar essas aulas, tá bem? Nós vimos que haviam 3 instituições em o Novo Testamento: o Sinédrio, que é a escola de teologia deles, e também o tribunal civil para julgar as causas do povo, o templo, que é onde acontece a vida religiosa, e a sinagoga, que são as escolas e o lugar de culto. Explicamos para os irmãos que o Sinédrio foi fundado por Neemias, mas não tinha nome de Sinédrio, era a grande sinagoga. Depois se tornou Sinédrio. As sinagogas elas substituíram o templo no tempo do cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, o templo foi destruído e os judeus começaram então a formar as sinagogas para substituir o templo. Não é um lugar de sacrifícios, mas de culto e de ensino. Depois que eles voltaram da Babilônia, reconstruíram o templo e Herodes reformou o templo. É nesse templo que o Senhor Jesus surgiu. Havia uns partidos dentro do Novo Testamento: partido dos fariseus, palavra que significa os separados. Os fariseus eram um partido popular e ele era composto por todas as camadas da sociedade: pobres, classe média e também a aristocracia. Mas a aristocracia não gostava tanto dos fariseus, preferia os saduceus. Os saduceus eles eram mais ricos, mais aristocratas e mais racionalistas. Também eles tinham uma teologia mais prática, não uma teologia tão mística, mas era uma teologia mais voltada para a política. Aqui está o quadro dos 3 evangelhos: Mateus, que apresenta Jesus como o rei; Marcos, que apresenta Jesus como o servo; e Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito. Falamos um pouco sobre o Evangelho de João, que ele se distingue dos outros 3 evangelhos. Ele foi escrito aproximadamente 60 anos depois dos primeiros evangelhos, por volta do ano 95, 96, e o ponto de vista dele é um Cristo teológico. Você tem um Cristo monárquico em Mateus, você tem um Cristo serviçal em Marcos, você tem um Cristo sábio, homem, em Lucas, e você tem um Cristo divino, teológico, em João. O importante para o Evangelho de João são os sinais de Cristo. Quais sinais? Os sinais do seu ensino. Não existem exorcismos no Evangelho de João. Cristo não expulsa demônios. Quem é o demônio no Evangelho de João? Os judeus. Os judeus são o demônio. Ele chama os judeus de diabo. Vós tendes por pai ao diabo. O Evangelho de João nós vamos estudar ele aqui mais aprofundadamente do que os demais. Os demais nós estamos passando por cima, e não é que os demais são menos importantes. Por serem sinóticos, nós conseguimos estudar os 3 paralelamente: Mateus, Marcos e Lucas. Agora o 4º evangelho já não, tem que ser estudado separadamente, porque a maneira dele falar de Jesus é diferente, é outra. Quem esteve no Belém viu o professor Elias pegando uma passagem do Evangelho de João e falando lá na sede do Belém aquilo que nós falamos aqui em sala de aula. Quem acompanhou vai perceber, falamos em sala de aula e o pastor Elias, que é o diretor da FAESP, ele falou idêntico àquilo que nós falamos. É a mesma linguagem, porque se você está estudando o mesmo Evangelho e lê os mesmos livros, você vai chegar a conclusões próximas, parecidas. Nós tivemos aqui na aula passada um panorama do Evangelho de Mateus. Também já tivemos um panorama sobre o Evangelho de Marcos.
e hoje nós vamos nos deter sobre o Evangelho de Lucas. Então, eu começo a dizer para os irmãos o seguinte, e para as irmãs: Lucas enfatiza o divino homem perfeito. Como assim o divino homem perfeito, ou o homem perfeito? Mateus está escrevendo para os judeus. Existe uma tese, uma teoria, não dá para comprovar a teoria, mas é uma teoria, de que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro em aramaico, depois ele foi traduzido para o grego. É uma teoria. E por que é uma teoria? E que não pode ser comprovada? Porque algumas fontes dizem isso e outras não dizem. Não é difícil nós pensarmos que o Mateus escreveu o Evangelho dele direto em grego, porque ele era, o nome dele, tá? Mateus, o nome dele é o nome grego. Levi é o nome judaico dele, hebraico. Mas ele entra para a história do Evangelho como sendo Mateus. Trabalhava na coletoria de impostos. Tinha que falar o latim, o grego e o hebraico. Portanto, ele era um escrivão. Ele tinha o domínio do grego. Por isso, se ele escreveu em grego, era fácil para ele. Não dá para eu ser funcionário público no império onde a maioria das pessoas fala o grego, se eu não sei escrever em grego. E o grego de Mateus é um grego bom. Depois, mas comparado com o grego de Lucas, que Lucas também escreveu em grego, o grego de Lucas é superior. Aí você fala, mas como que eu posso entender isso aqui no nível básico? Você pega uma pessoa que escreve português, mas ele foi até a 5ª série do ensino fundamental. Você pega uma outra pessoa que foi até o 3º ano do ensino médio. Os dois escrevem português, mas o português de quem está no ensino médio é melhor do que aquele que parou no ensino fundamental. E pretendemos entender que o português de alguém que tem vida acadêmica, que é obrigado a escrever para doutores entenderem, tem que ser um português corrigido na pontuação, na ortografia, na gramática. É isso que nós entendemos. O que acontece com o grego de Lucas é justamente esse. O grego de Marcos é um grego fundamental, nível fundamental. Dá para ler. É um grego bom, mas cheio de erro de ortografia no grego. Mas eu não percebo isso no português, porque quem traduziu, corrigiu o texto. Você não vai perceber mesmo. O grego de Mateus é um grego melhorado se comparado com o grego do Marcos. Nível médio. Um grego bom, nível médio. Não tem tantos erros assim. O grego que é utilizado pelo doutor Lucas, ele já é refinado, porque a educação dele é grega. E é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. O único. Lucas, ele é gentil, grego, educação grega. E ele era o equivalente ao nosso clínico geral de hoje. Ele é chamado médico amado, mas ele é o nosso clínico geral de hoje. Não é um especialista, sabe? Mas a linguagem dele, então, é uma linguagem que ele vai utilizar para poder falar sobre Jesus. Pode ser, não é? Mas não é não, mas a irmã é bem-vinda. Bem? Mas a irmã pode participar com a gente também. A escolha é da irmã. Tá bom? O grego do Lucas, então, vamos supor que eu sou o Teófilo, porque ele fala que ele escreveu o evangelho dele para um homem chamado Teófilo, e ele chama excelentíssimo Teófilo, o que nós pressupomos que é uma pessoa que também tem formação helênica, formação grega, uma pessoa que também tem, o mundo dele é o mundo das letras, o mundo dos filósofos, o mundo das leituras. Excelentíssimo Teófilo, havendo muitos procurado narrar a vida de Jesus, também eu quis fazer um tratado para você. E o que ele vai fazer? Já que ele está escrevendo para uma pessoa que conhece bem a gramática e os escritos, ele vai caprichar no vocabulário dele. Por isso, o vocabulário de Lucas é melhor, mais rico, mais aprimorado que os outros dois evangelhos. E o que vai fazer Lucas? Está escrevendo de grego para grego. E qual que era o fanatismo dos gregos? É a busca da perfeição.
Os gregos, eles queriam encontrar o homem perfeito. A filosofia dos gregos era uma filosofia antropológica. A palavra antropologia significa aquele que estuda sobre o homem. Então a filosofia dos gregos é para saber o que eu tenho que fazer para ser o homem perfeito. O que é o homem perfeito? O homem perfeito é o homem feliz, os gregos diziam. Mas o que é o homem feliz? O que o homem tem que fazer para ser feliz? O homem, para ser feliz, tem que estar em comunhão com os deuses. Tem que ser abençoado pelos deuses. Para ser abençoado pelos deuses, ele tem que ser adotado por um dos deuses. Ele tem que ser um filho de Deus. Um filho de Zeus, um filho de Poseidon, um filho de Apolo, um filho de Diana. Tem que ser um dos filhos dos deuses. Tanto é que você percebe que quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas escreveu. E quando Paulo e Barnabé, eles vão a uma cidade grega, o que fazem os gregos? Estão dizendo, os deuses gregos desceram até nós e confundiram Paulo e Barnabé com Júpiter e Mercúrio, com Zeus e com Hermes, dois deuses gregos. Quer dizer que era um fanatismo para esse homem. Era um fanatismo para os gregos encontrar o homem perfeito. O homem perfeito é um filho de um Deus. Ele é um filho de um Deus porque ele tem uma tragédia, mas os deuses o favorecem. Os deuses o favorecem. Estão buscando o homem perfeito. Estão buscando. O que faz Lucas? Metodologia do Novo Testamento, que eu já expliquei para os irmãos aqui na aula passada. Qual que é a metodologia do Novo Testamento? Eu tenho uma mensagem divina para transmitir. Os homens são carnais. Os homens são inimigos de Deus. Deus está procurando fazer a reconciliação, trazer o homem de volta. Ao invés do Novo Testamento fazer igual ao do Antigo Testamento, provocar os homens e castigá-los por suas rebeliões, metodologia do Novo Testamento. Eu vou falar na linguagem dos homens. Eu vou mostrar a outra face. O Cristo do Novo Testamento, ele é aquele que derruba a parede da inimizade e propaga a paz. Palavra evangelho, boa notícia. Já que os gregos estão procurando o homem perfeito, ao invés de eu bater de frente com eles, eu vou apresentar Jesus, o homem perfeito. Já que os judeus estão procurando o Messias, o rei, eu vou apresentar Jesus como o Messias, o rei. Já que os romanos valorizam o bom servo, eu vou apresentar Jesus como o bom servo. Essa é a metodologia do Novo Testamento que nós devemos aprender. Se queremos evangelizar os homens, nós temos que aprender a evangelizar os homens no nível que eles estão. Mostrar a face humana do Cristo, mostrar o Cristo crucificado e mostrar a bondade de Deus. Por que nós erramos muito na nossa evangelização? Porque a gente está pregando o Deus do Antigo, como Deus agia no Antigo Testamento. O Deus que vinga o olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. Quando você apresenta Deus por um enfoque do Antigo Testamento, você tem dificuldade em evangelizar. Metodologia do Novo Testamento é diferente. Lança a rede ao mar, puxa os peixes, os bons e os maus, e depois se faz a separação. Estou cansado de participar de trabalho de evangelização, onde os irmãos no culto ao ar livre ficam pregando contra o pecado das pessoas ao ar livre. Ninguém vai parar para ouvir. Não vai parar para ouvir. Por que as igrejas neopentecostais estão cheias? Porque elas estão atraindo as pessoas por aquilo que elas mais necessitam. É de cura que você precisa? Vem, aqui tem cura. É de libertação? Aqui tem libertação. É de emprego? Aqui tem emprego. Depois que a pessoa está lá dentro, recebe a doutrinação deles, neopentecostal deles, e fica por lá mesmo. Fica por lá mesmo. Então nós temos que aprender a fazer o que? Primeiro, evangelizar. Depois, doutrinar. A doutrinação vem para aquele que já está convertido. O que é doutrinar? Ensinar as doutrinas do Evangelho. Jesus disse que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então a pessoa tem que ouvir a pregação, crer, ser batizado. Aí Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Agora vem o ensino. Perceberam que é uma metodologia? Eles estão esperando o homem perfeito. É o que o Lucas faz.
vai usar o melhor do grego que ele tem, vai escrever o melhor sobre Jesus para um homem grego. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito que os gregos estão esperando. Vamos provar isso. Versículo chave. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, ele é predileto para o evangelista Lucas. Reino dos céus é a frase preferida de Mateus. E logo, imediatamente, no dia seguinte, é a palavra preferida de Marcos. Para Lucas, a palavra preferida é Filho do Homem. O que o Filho do Homem veio fazer? Primeiro, veio buscar. Estou buscando. Agora que eu estou buscando, estou salvando. Quem? O que se havia perdido. O Evangelho é primordialmente para o perdido, para o pior dos pecadores. Quem é o pecador aqui? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quem é o Zaqueu? Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Publicano, funcionário público que os judeus detestavam. Passou a noite na casa de Zaqueu, participou de tudo, não pregou nenhum sermão na casa de Zaqueu. Final da festa, o Zaqueu pega e levanta lá e diz o seguinte: olha, se eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado aquilo que foi tirado, se tenho defraudado alguém. Mediante essas palavras, o Cristo disse: opa, entrou salvação nessa casa hoje. Esse também é filho de Abraão. Quer dizer, ele tem a fé de Abraão. Ele recebeu a fé de Abraão. Esse é o Cristo do Evangelho de Lucas. Propósito que eu acabei de falar para vocês: apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito. E por que um relato preciso? Os gregos, eles são meticulosos, irmãos, até hoje, tá? O que é meticuloso? Ele mede as palavras que você usou para falar o que você está falando. Ele vai no detalhe, porque ele é implicante. Ele quer encontrar uma contradição lógica no que você está falando. Estou te ouvindo. Você caiu numa contradição, ele guarda. Cai em outra contradição, ele guarda. Cai numa terceira contradição, ele guarda. Ouve calado. Agora eu vou fazer as perguntas em cima daquilo que você falou. O grego, ele é meticuloso. Nós, quando estamos estudando filosofia, temos que estudar filosofia grega. Temos que estudar Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os três. Depois temos que estudar os estoicos, temos que estudar os epicureus, nós temos que estudar os racionalistas, os pré-socráticos. E o que acontece? O que a gente descobre? Que eles são meticulosos, eles medem a palavra que eles vão usar, porque a palavra que eles vão usar tem que ter precisão, precisão de médico, precisão cirúrgica. Vou fazer uma cirurgia, não posso errar. O Lucas é grego, está escrevendo para Teófilo. Teófilo é grego, ele vai ler sobre o Cristo. Quando ele estiver lendo sobre o Cristo, ele vai ver o que é que o Lucas está escrevendo para mim. Ele não vai passar por cima, ele não é um brasileiro afoito, que pode ser Gilson. Ele não é um brasileiro afoito que não sabe o que ele está lendo. Ele é um grego, vai ler, já leu Homero, presume-se, né? Já leu Homero, já leu a Odisseia, já leu os autores gregos, Platão, Aristóteles, já leu Zenão. Cai agora um escrito em grego na mão dele. Eu sou Teófilo. Se for um grego ruim, eu já nem leio. Eu mesmo, quando eu pego um texto em português, que o português é ruim, eu dou uma passada por cima e jogo logo longe. Eu não tenho paciência de ler um português ruim. Agora imagina o grego. O grego vai fazer a mesma coisa. Jogo longe é uma expressão, tá bom, irmãos? Eu penso o seguinte: a pessoa que vai escrever algo importante para alguém tem que tomar cuidado, porque senão não se entende. Isso eu quero dizer. Por isso ele apresenta um relato preciso. O que fez o Lucas?
Paulo ficou preso em Jerusalém, em Cesareia. Paulo ficou preso por 2 anos em Cesareia. Depois que Paulo terminou a viagem missionária dele, foi para Jerusalém. Em Jerusalém foi preso, apelou para César, foi enviado para Cesareia e lá ele ficou preso 2 anos. Quem que era o clínico geral de Paulo, que vivia doente? É um mistério. Paulo, curador, né? Dons espirituais, mas vivia doente. Quem era o médico particular do clínico de Paulo? Lucas. Lucas, o médico amado. E o que fez Lucas no período em que Paulo esteve preso em Cesareia? Lucas se tornou um historiador. Ele foi atrás da história de Cristo. Cesareia fica na Palestina. O que fez Lucas? Entrevistou todo mundo. Entrevistou Maria. Você vai ter uma genealogia de Cristo que foi Maria que passou para Lucas. Maria. A genealogia de Mateus é diferente da genealogia de Lucas. A genealogia de Mateus apresenta Jesus como descendente de José. Ela vem por José. A descendência de Jesus no Evangelho de Lucas vem por Maria. Então Maria se une com José. E você vai ter diferença ali entre os descendentes de Jesus. Porque Salomão teve 2 filhos. Então uma genealogia vem por um filho de Salomão, outra genealogia vem pelo outro filho de Salomão. Então você vai ter divergência. Uma vem por Maria e a outra vem por José. O que faz Lucas? Esteve lá na casa de Maria, conversou com Maria, ela deu detalhes da visita do anjo, que você não tem em Mateus. Detalhe da visita dela a Isabel, que você não tem em Mateus. Detalhes do anjo aparecendo para o Zacarias, que você não tem em Mateus. Ele ficou hospedado lá na casa de Maria. E muitos outros detalhes que o Lucas vai absorvendo, porque ele, primeiro, ele coletou as informações. Já tinha o Evangelho de Marcos, já tinha o Evangelho de Mateus, agora ele tem um testemunho particular das pessoas que geraram o Cristo, criaram o Cristo, o único Evangelho em que Jesus aparece entre os doutores. Evangelho de Lucas, 12 anos de idade. Então você percebe que ele tem esses detalhes. Depois dos 12 até os 30, Maria não fala mais nada. Nenhum dos evangelhos fala. Os 18 anos perdidos de Jesus. Perdidos assim, não foi relatado. Por que foi omitido isso? Tem muita especulação sobre isso. Alguns especulam que Jesus ele foi passar uma temporada no Egito. Outros especulam que José, pai de Jesus, ele era parente de José de Arimateia. E José de Arimateia era um homem que andava ao mundo, indo inclusive para a Índia. Especulação. Então, por ser especulação, é melhor você não tocar nesse assunto em público. Vai pesquisar, vai descobrir, mas tem bastante lenda sobre isso. Como a Bíblia se calou, nós vamos seguir o mesmo exemplo. Fazer aqui uma pausa para vocês fazerem as suas primeiras observações.